Bom dia, galera, tudo bem? Então, segunda-feira, né? Vamos gravar mais um vídeo aí da nossa aula aqui da Faculdade de Colinas, tá bom? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar acerca da intervenção de terceiros, tá bom? Então, ela compreende ali basicamente do artigo 119 ao artigo 138, né, do Código de Processo Civil, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa modalidade. Basicamente, o que consiste a intervenção de terceiros, tá? Todo processo tem uma relação entre as partes, ou seja, autor, réu, né? Podendo ser mais de um no polo ativo ou mais de um no polo passivo, a qual formará a questão do litisconsórcio. Só que, pessoal, também temos a possibilidade de os efeitos da sentença ser também em face de terceiros, tá? Então, toda vez que esse efeito da sentença também puder influenciar um terceiro, que não está previsto na relação, nós podemos ter a intervenção deste na relação processual, tá bom? Essa intervenção de terceiros, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer, né, de forma espontânea, como por exemplo o assistente que pode ingressar no processo fazendo peticionamento ao juiz, né, aonde ele vai ingressar como assistente ou da autoria ou de acusação, né, na relação processual, tá? Ou provocado, como uma espécie de denunciação à lide ou chamamento ao processo, onde um terceiro, né, é intimado ou citado a comparecer no processo devido a alguma relação jurídica que ele possui com alguma das partes no processo, tá bom? E aí cada um tem sua hipótese de cabimento conforme a gente vai analisando de cada artigo especificamente, tá? Então eu quero que vocês peguem lá do artigo 119 a artigo 138 do Código de Processo Civil, tá bom? Dentro da relação do processo civil, nós temos a intervenção de terceiro típica, que é o tema da nossa aula, tá? E a intervenção de terceiros atípica, a qual nós não iremos abordar no presente momento, tá bom? Quando eu falo de intervenção típica, pessoal, eu basicamente tenho, né, cinco formas de intervenção básica, tá? Nós temos a assistência, nós temos a denunciação da lide, chamamento ao processo, amigos cúria, tá? E incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Então, são basicamente cinco, né, formas de intervenção de terceiro, podendo ser espontânea ou provocada, conforme eu já disse, tá? Essa a intervenção de terceiro atípica, pessoal, não vai ser tema da nossa aula, tá? Como nós basicamente podemos ter, pessoal, um embargo de terceiro, tá? Nós podemos ter um recurso de um terceiro prejudicado. Então são situações que o próprio CPC traz que realmente, né, esse terceiro possa de alguma forma, né, adentrar a relação processual e exercer seus direitos, né, dentro daquela relação, tá bom? Então nós vamos ficar com essas cinco basicamente, certo? Quando eu falo de intervenção espontânea e intervenção provocada, pessoal, eu tenho que apenas a assistência, tá? É a forma de ingressar no processo espontaneamente, junto com amigos cúria, tá bom? Então, assistência amigos cúria, eu tenho essa forma de ingresso espontaneamente. Quando eu falo, pessoal, denunciação além de chamamento ao processo ou incidentes de consideração de personalidade jurídica, automaticamente eu tenho ela provocada. Sempre alguém tem que pedir uma manifestação, certo? Seja a parte autora, seja a parte ré da relação ou o próprio Ministério Público, normalmente quando nós temos a questão do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tá bom? Pessoal, então, basicamente isso aí, certo? A intervenção de terceiro, ela pode ocorrer de duas formas, basicamente, tá? Ela pode ocorrer dentro de uma mesma relação jurídica, certo? Ou ela pode, por meio de um ajuizamento por um terceiro contra ele, tá bom? Então, vamos lá, ó. Por exemplo, pessoal, nós temos a denunciação da lide, tá? O que o terceiro, embora sofra, né, todos os reflexos de uma decisão, ingressa na demanda para fazer outra relação jurídica. No caso, da relação não envolve um contrato de seguro, tá? Então, basicamente aí um exemplo que eu dei para vocês aqui, certo? Então, basicamente ela pode ser por inserção ou pela própria ação, tá bom? Então, como que funciona isso aqui? Eu posso colocar ela na própria ação, na própria petição inicial, o autor pode fazer isso, chamando esse terceiro, tá bom? Ou pode também esse réu também colocar essa pessoa, chamar essa pessoa, né? Basicamente para inseri-la durante a relação processual, tá? Então são as duas formas basicamente que nós temos aqui, né, para realmente organizar
essa parte da intervenção de terceiros, tá bom? Então, superada essa parte geral, nós vamos ingressar agora com na análise de cada ponto específico, tá bom? Então, nós temos aqui a assistência como nosso primeiro tópico, que vocês vão anotar aí, tá bom? Assistência, coloquem aí. Então, a assistência é uma forma de intervenção de terceiro, tá? Pelo meio do qual um terceiro passa a atuar como auxiliar. Ele assiste, ele ajuda, né, a parte no processo, tá bom? Então, basicamente isso aí. Então, o que acontece? Nós temos o autor, nós temos o réu, tá? Litigando dentro de uma relação jurídica processual, e aí nós temos o ingresso de um autor, né, de um assistente do autor ou de um assistente de onde? Do réu nessa relação, tá? Então pode ter ou só do réu, ou só do autor, ou só do réu, não tem problema nenhum. Então, basicamente é isso. Vamos ver as hipóteses de cabimento, pessoal, acerca dessa assistência, como que ela pode ocorrer. E está lá no artigo 119 do Código de Processo Civil, tá bom? Então vamos lá, ó. Artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra, tá bom? Então aqui nós temos um terceiro que ele tem interesse jurídico na relação processual, tá bom? Esse interesse ele não tem envolvimento com ambas as partes, tá? Basicamente, mas ele tem algum tipo de interesse nessa relação jurídica. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vamos pensar num contrato de locação, onde nós temos de um lado o locador, que é o proprietário, né, o dono do imóvel, basicamente, certo? E do outro lado, o locatário, aquele que, né, mediante uma contraprestação em dinheiro, ele vai, né, residir naquele imóvel, tá bom? Esse locatário, por sua vez, ele faz um contrato de sublocação. O que seria essa sublocação, basicamente? Ele vai transmitir o direito que ele tem àquele bem, certo? Ou seja, de moradia, de uso, gozo, certo? De uma parte desse imóvel. Então, por exemplo, eu alugo uma casa, tá? E eu tenho um quartinho nos fundos. Eu vou sublocar esse quartinho para um terceiro. De repente, eu não pago aluguel para o locador. Quando eu não pago esse aluguel para o locador, automaticamente ele vai e ingressa com uma ação de despejo, tá bom? Essa ação de despejo em face, né, do locatário, que sou eu no caso, tá bom? Nesse ponto, se eu for despejado automaticamente, o que acontece com o sublocatário? Tem todo o reflexo nele também. Então, automaticamente, ele também terá que sair do imóvel. Então, o que ele faz? Ele, como tem interesse jurídico nessa relação, ele faz o quê? Ele entra como assistente do réu, ou seja, meu assistente. Para quê, pessoal? Para que ele possa me auxiliar nessa relação processual, tendo em vista que qualquer decisão de improcedência, né, a meu favor, réu, também implicará consequências para ele automaticamente, tá bom? Quando eu falo dessa questão da assistência, pessoal, eu tenho dois tipos de assistência, a assistência simples e a litisconsorcial, tá bom? Que nós vamos ver agora. Então, a assistência simples, pessoal, ela está disciplinada entre o artigo 121 e 123 do CPC, tá bom? A assistência litisconsorcial está prevista lá no artigo 124 do CPC, ao qual nós vamos realizar a leitura de cada um desses artigos agora, tá bom? Então, ó, artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual, certo? Então, o que a gente visa aqui, basicamente, quando a gente lê essa primeira parte do artigo aqui e seu parágrafo, tá? Quando eu leio essa primeira parte aqui do caput, pessoal, eu tenho a noção de que esse assistente ele vai atuar como o quê, pessoal? Como auxiliar, tendo os mesmos poderes e deveres da parte, né? Esses poderes na relação processual em relação a contestar, a impugnar, produção de provas, recorrer das decisões, os deveres de atuar com boa fé, com lealdade, né? Dentro dos ditames, né? Dos bons costumes, tudo que realmente vai contribuir com a verdade da relação processual, tá bom? Então, é isso aí que quer dizer o caput, basicamente. O parágrafo único prevê o quê, pessoal? Que no caso o assistido seja revel ou omisso, o assistente será considerado substituto processual. Ou seja, pessoal, se aquela primeira parte principal
for omissa ou não realizar um ato processual, quem poderá realizar nesse lugar? O assistente, tá? Então, o assistente, como ele tem esse poder, ele pode atuar em nome dessa segunda parte aí, tá bom? Então, isso que prevê o artigo 121, basicamente, certo? Então, ó, o que fala o artigo 122 para a gente ver? A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Mesmo com assistência, não quer dizer que vai haver o que? Vai haver uma indisposição de determinados direitos que a parte pode realizar em juízo, tá? Então, mesmo com assistência, a parte principal é aquela que iniciou o processo, ou seja, o réu, tá? Então, nesse exemplo hipotético do locatário. Então, o que acontece? Sendo ele, né, a parte primordial da relação, esse só está auxiliando ela basicamente. Então, nenhum direito que ela possui inerente à relação processual será indisposto. Ou seja, mesmo tendo um assistente, ela pode renunciar, ela pode negociar, tá? Ela pode desistir da ação, então ela pode reconhecer o pedido, pode confessar, então ela pode realizar, todos os direitos são inerentes. Porque poderia ficar aquele pensamento, tem um assistente, então alguns direitos, algumas questões eu não posso realizar da relação processual. Não, tá? Então o que acontece? Mesmo tendo assistente, eu ainda continuo podendo exercer qualquer direito inerente na relação processual, sem problema algum, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lá para o 123 para a gente ver. Transitada em julgado a sentença, no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que 1. Pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Tá bom? Então, basicamente, aqui nós temos o que, pessoal? Duas questões. Em regra, tá? Uma vez que esse assistente interveio nessa relação jurídica, pessoal, automaticamente ele perde qualquer direito de rediscutir isso posteriormente. E é uma coisa óbvia. Se ele já discutiu essa situação agora, nesse processo, por que discutir novamente? Então, basicamente, esse processo fica eivado da coisa julgada para esse indivíduo, tá bom? Para esse assistente, desde que ele tenha intervido no processo. Só que aí vem o que, pessoal? Aí vem algumas exceções, que são os incisos, tá? Esses incisos trazem algumas exceções básicas que nós podemos analisar. Quais são essas exceções? Primeiro, esse assistente, que é esse terceiro interessado na relação, ele vai ter que provar o que, basicamente, pessoal? Ele vai ter que provar que, primeiro, tá? Pelo estado que recebeu esse processo, né? E por todas as declarações, por toda a questão que o assistido realizou, né, ele ficou impedido realmente de produzir qualquer prova suscetível de influenciar na sentença, tá? Então, foi tão difícil, tudo que já tinha ocorrido naquele momento do processo inviabilizou qualquer instrumento de defesa dele. Então, vocês terão que provar que esse assistente, ele foi prejudicado naquela relação processual pelo momento que ele ingressou no processo, tá bom? Então, por vezes, é melhor você nem ingressar na relação processual, podendo discutir isso em nova relação, tá? Dependendo do estado em que se encontra o processo literalmente. Então, você deve analisar isso como advogado, qual seria a melhor questão a envolver o seu cliente, se é nessa ou eu posso discutir isso posteriormente, tá bom? Como parte principal de uma demanda. E 2, que ele desconhecia a existência, né, de alegações ou de provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Tá, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, basicamente, ele de alguma forma desconhecia toda a relação jurídica, todos os meios de prova, todas as alegações que foram utilizadas no processo, tá? Seja por culpa ou dolo do assistido, que é a parte principal do processo. Então, ele vai ter que provar que ele não sabia disso, tá? Que ele desconhecia qualquer instrumento desse e quer discutir isso novamente, tá? Então, basicamente é isso. Então, nós temos aí, em regra, o que acontece, pessoal? Se ele interveio em alguma relação, automaticamente ele não pode, basicamente, discutir isso
né, em outro processo, tá bom? Posteriormente. Agora, se ele comprovar as exceções legais, que são as ressalvas do inciso 1 e 2, tá? Que primeiro, que o momento que ele entrou no processo já não podia fazer mais nada, realmente ficou prejudicado todo o seu instrumento de defesa, tá bom? Ou ele desconhecia que realmente, né, qualquer alegação daquilo, seja por uma negligência, né, uma ocultação de determinada situação por parte do assistido, tá bom? Então, basicamente isso aí, certinho? Então, ó, vamos analisar as situações que nós estamos falando da assistência aqui, tá? Então, ó, primeira relação, nós temos um contrato de locação. Uma segunda relação, um contrato de sublocação, tá? E uma terceira relação jurídica processual é o fundamento do contrato de locação, tá? O locador ingressa com a ação de rescisão por não pagamento da mensalidade do aluguel. Então, seria a situação que nós colocamos aqui basicamente, certo? Como forma aqui de exemplificação da nossa relação jurídica, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que nós temos que saber aqui, basicamente é o seguinte, tá? Olha só, quando nós temos essa questão desse assistente na relação, nós chamamos de assistente litisconsorcial. Por quê? Porque vai ficar mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo da relação jurídica, tá, pessoal? O que é interessante? Somente vai ter efeito em relação a ele, pessoal, tá? Qualquer decisão da relação processual, se essa decisão for o quê? De improcedência do assistido, tá bom? Então, se o assistido de alguma forma for prejudicado, aí implicará ele. Se esse assistido não for prejudicado, automaticamente isso também não vai ter influência nele, basicamente, tá bom? Agora vamos ver essa questão do assistente litisconsorcial, que está lá no artigo 124, tá, pessoal? Então, lá no artigo 124, que nós falamos basicamente que nós temos duas formas de assistência, tá? A assistência simples, que nós já vimos, e a assistência litisconsorcial, que nós vamos falar agora, tá bom? Ó, 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, tá bom? Então, ó, o que é essa parte do assistente litisconsorcial e qual a diferença dessa questão aqui da assistência litisconsorcial para a assistência simples, tá bom? Na assistência simples, o assistente só tem uma relação com uma das partes, tudo bem? Então, por exemplo, contrato de locação. Eu tenho alguma relação, o sublocatário tem alguma relação com o locador? Nenhuma. A relação do sublocatário é com o locatário, tá? Então, aí nós temos uma questão de assistência simples, onde ele vai assistir a pelo menos somente o réu dentro dessa relação, tá? Agora, quando nós temos basicamente mais de uma relação jurídica, ou seja, quanto a relação daquele indivíduo, ele é tanto com o réu como também com o autor, essa dupla relação, nós temos diante de uma assistência litisconsorcial, tá bom? Então ele tem uma relação jurídica com as duas partes. Professor, me dá um exemplo disso aí, basicamente, para mim entender como que funciona isso aí, tá? Então, por exemplo, numa ação de condomínio, tá? Vamos lá, um condomínio edilício. O que é condomínio edilício? Várias pessoas, né, que vivem em conjunto, em comunidade, dentro de um determinado local de espaço, tá? Determinado local, de um determinado espaço. Então, por exemplo, quando nós temos aí basicamente esses condomínios fechados, onde várias pessoas, né, convivem, tem várias vendas de lote, né, tal, então ali fica cercado por um muro, né, e tem restrições, delimitações de convivência, todas essas questões de utilização da sua propriedade, tá? Vamos supor que determinada pessoa está invadindo um terreno de área comum do próprio condomínio, tá? Então, por exemplo, tem um determinado espaço que é para uma praça pública, que vai ser uma praça pública assim do condomínio, tá? E essa pessoa vai construir, pega um pedacinho dessa praça. Então, automaticamente, quando ele faz isso, ele está prejudicando o condomínio como um todo, tá? Então, o que acontece? Eu, me sentindo preterido, que faço parte desse condomínio, me sentindo preterido, vou entrar com uma ação basicamente contra ele, tá? Para quê, pessoal? Para que ele não utilize essa parte literalmente aí, tá? Então, vou entrar com uma ação ressarcitória contra esse vizinho aí para tentar ressarcir qualquer eventual prejuízo que isso me causa, tá bom? Então, o que acontece? Eu, com condômino, automaticamente eu vou ingressar judicialmente na parte autora. Mas os demais condôminos podem ingressar também como autor? Eles têm uma relação comigo? Tem uma relação totalmente. Tem relação com esse vizinho que está influenciando? Tem. Por quê? Porque ele está invadindo uma área comum de todo o condomínio, tá? Então eles podem fazer o quê?
auxiliar tanto o vizinho como também entrar com a parte autora. Nesse caso, claro, né, pessoal, eles têm um interesse com a parte autora. Então, mas a relação jurídica dele é com as duas partes. Por isso, um assistente litisconsorcial do 124, tá bom? Ou seja, qualquer decisão que for julgada dentro do processo vai influenciar todos os condôminos, seja para beneficiar, seja para prejudicar a todos, tá bom? Então, eles têm relação jurídica tanto com uma parte como a outra parte, quando o condômino como o outro condômino, que é o vizinho, tudo bem? Então, temos aí basicamente toda essa relação processual aí. Então, só para a gente entender, para a gente finalizar essa parte aqui de assistência, tá bom? Nós temos dentro da assistência, que é o quê? Uma pessoa que tem interesse naquela relação jurídica, certo? E que de alguma forma pode ou não influenciar aquela decisão em face dessa pessoa. Ela pode ingressar tanto para auxiliar o autor, como para auxiliar o réu nessa assistência. Tem os poderes e deveres inerentes a uma parte do processo naturalmente, tá bom? E aí nós temos assistência simples e assistência litisconsorcial. Na assistência simples, nós temos o que, pessoal? Uma relação jurídica de um terceiro apenas com uma das partes, tá? Ele exerce apenas uma atividade subordinada na relação processual, tá bom? Ele só vai intervir realmente, né, como substituto processual se o réu for revel ou se omitir em relação a qualquer questão disso aí, tá bom? Então, beleza. Essa questão do assistente litisconsorcial, esse terceiro ele tem relação com ambas as partes na ação processual, tá bom? Então, ele também vai receber, esse assistente, vai atuar como parte na relação processual, tá bom? Porque ele tem interesse dos dois lados, ele tem relação com os dois lados. Beleza, pessoal, certo? Vamos para o artigo 120 para a gente ver aí como que funciona o procedimento dessa questão da assistência, tá? Ó, artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se não for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo, tá? Então, o que acontece, pessoal? Você vai peticionar para ingressar no processo aí, tá? Uma vez que você ingresse no processo, o juiz vai fazer o quê? Pessoal, vai analisar, tá? Vai dar abertura para as partes se manifestarem acerca do seu ingresso no processo. Se houver impugnação, tá? Dentro do prazo de 15 dias que o juiz intima as partes sobre essa petição, certo? O juiz vai analisar, certo? Então, o juiz vai analisar todo esse caso, decidindo se esse terceiro vai ingressar como assistente ou não na relação processual, tá? Então, sempre ele deve intimar. Então, o terceiro peticionou, ele intima as partes para as partes impugnar ou não. Se houver impugnação, automaticamente o juiz vai decidir ao caso concreto. Se não houver impugnação, o juiz já pode deferir de imediato esse ingresso desse assistente dentro dessa relação processual, tá bom? Então, basicamente é isso aí, no prazo de 15 dias, lembrem disso, tá bom? Então, perfeito, será isso aí, tranquilo assistência, tá bom? Muito bacana, muito tranquilo, é o mais extenso que nós temos aqui basicamente, tá? Os outros são mais tranquilos ali em tese, certo? Vamos falar agora do segundo tópico da nossa aula, falando de assistência, tá? Vamos falar do segundo tópico, que é denunciação à lide. Vamos ver como é que funciona essa questão da denunciação à lide, pessoal? Então, a denunciação à lide, né, nós temos a base dela, basicamente, deixa eu pegar aqui no artigo, né? Deixa eu pegar o artigo 125, tá? Que são as hipóteses de cabimento da denunciação da lide. O que é uma forma de denunciar? O que significa denunciação à lide? Tá? Nada mais que é uma intervenção forçada de um terceiro no processo já pendente, tá bom? Que tem cabimento, né, basicamente nas hipóteses legais que são determinadas pela própria legislação, certo? Então, quando há as hipóteses legais de cabimento delimitadas lá no artigo 125, você pode chamar esse terceiro para o processo. Primeiro, pessoal, qual que é o fundamento básico de uma ação de intervenção uma denunciação à lide no processo, tá bom? Essa denunciação à lide no processo, ela sempre tem fundamento no direito de regresso, tá bom? Então, você quer o quê? Se você for prejudicado em determinada relação por causa de uma das partes ali, você de um terceiro, automaticamente você vai colocar esse terceiro na relação processual para você exercer o seu direito de regresso em face dele, tá bom? Então, assim, ó, nós temos algumas questões aqui, certo? Para analisar isso aí, ó. Algumas características dessa denunciação, né, da lide. Primeiro,
incidente, regressiva, eventual e antecipada. Então anotei aqui para mim ir lembrando, tá bom? Então, ó, o que acontece, pessoal? Quais são essas características? Por que incidente, pessoal? Porque, via de regra, o processo já existe, tá? E agrega automaticamente um novo pedido, certo? Ao feito. Então, ingressa uma nova pessoa e um novo pedido, né? Um feito já existente, tá bom? Então, por isso, incidente. Incidental vem no meio de um processo já formulado. Regressivo, porque constitui esse direito de regresso, né? Uma garantia estabelecida por lei ou por uma relação negocial, tá bom? Eventual. Por que eventual, pessoal? Porque depende de improcedência da demanda principal, ou seja, o direito de regresso fica vinculado ao processo principal. Se algo influir no processo principal, vai influenciar também automaticamente nesse direito de regresso, tá bom? Então, antecipada, né? O denunciante se antecipa, né, em caso de um eventual prejuízo, para que seja imputada também uma responsabilidade em face de terceiro, tá bom? Ele está disposto lá no 125 a 129, que nós vamos começar a ver agora, basicamente, cada caso aqui, tá? Então, o primeiro que nós temos aqui, vamos ler o artigo 125, para a gente entender. Ó, artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. 1. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Tá bom? Então, basicamente isso aí. Vamos analisar aqui cada passo aqui, né? Cada questão aqui para a gente analisar. Vamos lá, ó. Primeiro passo eu tenho, pessoal, a questão do inciso 1. Vamos ver inciso 1. O alienante imediato no processo relativo a cujo domínio for transferido ao denunciante, a fim de possa exercer os direitos decorrentes da evicção. O que acontece? O que é evicção? Primeira coisa, nós temos que saber o que é evicção, tá? Então, o primeiro passo, a evicção, pessoal, é a perda de um patrimônio e o direito que você tem de ser ressarcido decorrente dessa perda patrimonial que você teve, tá bom? Então, por exemplo, se eu compro um carro de alguém, sabe, ou o mesmo imóvel, e automaticamente eu sou demandado, então eu sou o comprador, tenho o vendedor, e eu sou demandado por um terceiro que ele está falando que ele é o proprietário desse patrimônio. Então ele está demandando para retirar esse patrimônio meu, que eu acabei de comprar, cara. Então automaticamente é uma evicção por um ato judicial, tá? Eu estou o quê? Perdendo, né, aquele direito que eu possuo, aquele patrimônio, tá bom? E aí, pessoal, automaticamente eu posso chamar esse vendedor, né, denunciar ele ali, de chamar ele aqui no processo, tá? Denunciando ele aqui, para que se eu perder o imóvel, automaticamente o preço que eu paguei, eu seja ressarcido junto com prejuízos, danos, né, sofridos, investimentos que eu fiz lá, automaticamente em face desse vendedor, tá? Então eu denuncio ele ali. Então se eu perder por alguma razão, eu for perder esse processo, automaticamente eu já tenho o direito de regresso de todo o prejuízo que eu tive em face desse vendedor, tá bom? Agora, por que essa decisão tem que ser desfavorável a mim? Porque se ela for favorável, né, o processo for favorável à decisão, para mim que sou parte, automaticamente eu não tenho o direito de regresso contra esse devedor. Então, essa decisão principal aqui vai influenciar também na decisão da denunciação à lide. Aí essa denunciação perde toda a eficácia básica, salvo com relação ao direito de sucumbência, tá? Aí esse direito de sucumbência pode ter, né, influência. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos aí, basicamente, uma relação, tá, de autor e réu, ou seja, a parte vai demandar uma ação de reintegração de posse contra eu sou o comprador automaticamente, tá? Eu, comprador, faço o que? Réu na relação, denuncio ali de um vendedor, falando, filho, você me vendeu, tá, e eu tenho direito de evicção. Falando, ó, se eu perder o meu patrimônio, meu imóvel, por essa ação judicial, automaticamente eu já quero meu dinheiro de volta dentro dessa própria relação processual, tá bom? Então o que eu faço, pessoal? Por que é interessante a denunciação à lide? Porque o juiz que vai julgar esse primeiro processo, automaticamente ele já vai ter uma visão clara de toda a relação processual. Então é muito mais fácil para ele analisar todo o processo e automaticamente garantir o meu direito de regresso. Então por isso que é interessante essa questão, tá bom? Eu também posso exercer isso por meio de ação autônoma. Professor, eu sou obrigado a ingressar com ação fazer uma denunciação ali de não, você não é obrigado. Você pode ingressar com uma ação autônoma de regresso posteriormente, tá? Não tem problema nenhum.
Qual que é a vantagem disso aqui? É do juiz aqui, primeiro você já pular uma grande parte processual, e o segundo, que esse juiz que vai analisar já vai verificar todo aquele lastro probatório. Então, a visão do processo para ti é muito melhor, tá bom? Do que você tem que entrar com uma nova ação autônoma, ok? Então, tá aí o primeiro passo que nós vimos aí quando houver essa questão do direito de evicção, tá bom? Então, beleza. Então, lembrando que a evicção é a perda do patrimônio, a perda do bem decorrente de uma relação jurídica, tá? Então, processual, ou seja, uma ação de reintegração, né, uma ação de manutenção, de posse, qualquer uma ação reivindicatória, qualquer coisa nesse sentido. Aí eu chamo esse terceiro, né, esse cara que me vendeu esse patrimônio para que ele responda, né, com o meu prejuízo, se houver caso na relação processual. Tudo bem? Tranquilo? Na segunda hipótese, pessoal, é um pouco mais ampla, tá, do que a primeira. Aqui ele garante o direito de regresso por lei ou por contrato, tá? Então, basicamente é isso. Por lei ou por contrato, a pessoa se obriga a indenizar o outro, tudo bem? Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Vamos lá, ó. Uma pessoa ingressa com ação contra um agente estatal por excesso de autoridade em uma fiscalização de rotina, a partir de uma auditoria tributária. Então, nesse caso, se o Estado for condenado pela prática do ilícito contra o autor, os agentes estatais podem sofrer uma ação regressiva. O que quer dizer o quê, pessoal? Nós temos um abuso por parte da fiscalização. Então, vamos supor que uma fiscalização, né, vá a determinado estabelecimento realizar uma auditoria. Só que lá ele utiliza de abuso de poder em face do fiscalizado, tá? Então, ele utiliza isso aí e automaticamente faz o quê, pessoal? Esse fiscalizado, sentindo-se o quê? No prejuízo, ele ingressa com uma ação indenizatória contra o Estado. O Estado faz o que, basicamente? Denuncia ali os agentes fiscalizadores, que uma vez ficar comprovado e o Estado tiver que pagar realmente esse prejuízo, automaticamente ele já tem o direito de regresso contra quem? Contra os agentes, tá bom? Porque eles cometeram esse excesso, basicamente. Então, assim, nós temos a vítima, que é o fiscalizado, o Estado, tá? Que ele vai ingressar contra o Estado, que o Estado é responsável pela atuação dos seus agentes diante da sua função, na prestação do serviço, tá, público, e automaticamente, se for julgada a procedência, essa indenização em face do Estado, o Estado já faz o que? Já denunciou a lide, automaticamente já tem um direito de regresso contra quem? Contra os agentes, né, que provocaram o dano, tá bom? Então, vamos lá, vamos só recapitular então. Então, quais são as hipóteses de denunciação à lide, pessoal? Primeira hipótese, né, do alienante imediato em relação aos bens imóveis para esses direitos resultantes de evicção, tá bom? E depois, daquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar, tá? Em ação regressiva pelo juiz que for vencido no processo, tá bom? Então, basicamente, nós temos essas duas formas aí de intervenção. Vamos para os parágrafos aí, tá bom? Ó, o direito regressivo será exercido por ação autônoma, quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Segundo, admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-la, não podendo o denunciado sucessivo promover a denunciação, nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma, tá bom? Então, basicamente é isso. Olha só, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado aqui, basicamente, no que nós vamos entender aqui, tá? Então, primeiro, o juiz ele tem que deferir essa denunciação à lide, tá? Então, o juiz ele vai ter que deferir essa denunciação à lide. Agora, se ele indeferir ou a parte não denunciar a pessoa, certo? Ou não for permitida a denunciação, nas hipóteses legais em que não se permite tal instrumento, pessoal, certo? O que acontece? Nada obsta da pessoa ingressar com uma ação de regresso autonomamente, ou seja, com a ação principal em outro processo, formando uma nova relação jurídica, tá? Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui, tá bom? O segundo ponto, admite-se uma única denunciação sucessiva. O que eu quero dizer com isso? O que é uma única denunciação sucessiva? Vamos pensar o seguinte, olha que exemplo louco que eu vou colocar para vocês aqui. Vamos pensar que a polícia, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, apreende um veículo, tá? Decorrente de uma adulteração, tá? Na documentação do mesmo. Então, tem uma alteração no documento e automaticamente apreende esse veículo. Esse atual proprietário, dentro de uma ação, né, proposta, ele requer o quê?
os direitos recorrentes de uma evicção, ou seja, que é a perda por um procedimento administrativo aí, né, uma adulteração em face do vendedor. Só que esse vendedor, que é o, vamos supor, eu sou o A, comprador, temos o B, que é o vendedor, ele adquiriu esse veículo do C e o C adquiriu do D. Olha só. Então o que acontece? O que eu faço? Eu ingresso com a ação, o B, né? Eu ingresso com a ação, o B vai e faz o quê? Denuncia C na relação jurídica, tá? Então ele denuncia essa outra pessoa na relação jurídica. Esse C, por sua vez, pessoal, o que ele faz? Ele denuncia o D. Então, admite-se uma única denunciação sucessiva. Então, eu denunciei um, esse pode denunciar mais um. Agora, esse D, posso denunciar o E, o F, o G? Não pode mais. Porque senão viraria uma denunciação e ninguém sabe mais quem é o proprietário. E isso, de toda forma, viabilizaria a economia processual e toda a relação processual, tá? Então, o que acontece? Limita a uma única denunciação sucessiva. Ou seja, denunciei um, tá? Esse denunciado pode denunciar uma vez. Já esse que foi denunciado uma vez não pode de novo, tá? Então, assim, ó, eu estou A em face de B, B denuncia C na relação, C denuncia D. Só. Não pode ter mais denunciação após isso, tá bom? Então, limita essa questão de denunciação única a uma única denunciação sucessiva, tá bom? Então, vamos chamando todo mundo do processo para um ser responsável pelo outro, tudo bem? Então, um tendo que indenizar o outro, automaticamente nós vamos ter, né, o direito de regresso de um. Então, o que acontece? Eu tenho o direito de regresso em fase de B, B vai exercer seu direito de regresso em fase de C, e C vai exercer seu direito de regresso em fase de D. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Agora, D não pode chamar um E na relação para exercer o seu direito de regresso. Ele vai ter que entrar com uma ação autônoma, tá bom? Então, basicamente é isso que ele quer dizer. Ok? Então, vamos lá, ó. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for autor, tá? Ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizado na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Você pode pedir essa citação na petição inicial ou na contestação. Então, são os momentos oportunos para realizar essa questão da denunciação à lide, tá bom? Vamos analisar o 127? Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Olha só, então, se eu tenho um procedimento comum, e automaticamente eu tenho um direito comum e eu estou ingressando com a ação e chamando um terceiro para participar, normalmente nas ações que envolvem questão relativa a condomínio, né, a um direito comum de propriedade. Lembra aquela questão que eu falei do condômino que ingressou, né? Falando de condomínio edilício, basicamente. Então, o que acontece, pessoal? Eu posso fazer o quê? Pedir para intimar as demais pessoas, os demais condôminos, para que eles compareçam na relação processual. E uma vez que eles compareçam, automaticamente ele pode fazer o quê, pessoal? Acrescentar novos argumentos à petição inicial. Nesse momento nem foi determinada a citação do réu ainda, tá? Somente após o ingresso desse terceiro, quando for por meio de petição inicial, que ele vai citar esse terceiro para que ele compareça na relação processual, tá bom? Citar o terceiro, citar o réu, para que esse réu componha a relação processual, tudo bem? Agora nós temos aí, quando a denunciação é feita pelo réu, no 128, vamos pegar aí, no 128, a denunciação feita pelo réu. 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, litisconsórcio, denunciante e denunciado. 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Vamos ver cada passo disso aqui, vamos analisar cada questão. Então, o primeiro, pessoal, tem o quê? Tá? Se caso o denunciado contestar a ação principal, o processo segue normalmente, tá? Então, assim, e eles se tornam um litisconsórcio passivo. Então, o primeiro caso quer dizer o quê? No inciso 1. Se eu citar esse terceiro
para compor denunciar esse terceiro e ele for citado para compor essa relação processual, o que ele pode fazer? Ele pode contestar. Uma vez que ele contestou, isso aí segue a relação processual como litisconsórcio passivo, tá bom? Então, nós já vimos litisconsórcio, inclusive. No segundo caso, pessoal, nós temos aí que o réu denuncia a lide, tá? Só que o denunciante foi revel, tá? O que acontece, pessoal? O denunciante poderá prosseguir com a defesa ou abster-se, e nesse último caso, atuar apenas em defesa dos seus interesses na ação regressiva, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Vamos supor que o réu, né, ele vai denunciar, certo? Vai denunciar outra pessoa, tudo bem. Então, o que acontece, assim, essa terceira pessoa pode impugnar, pode contestar a ação, como também pode não contestar, tá bom? Nesse caso aí, o que acontece, pessoal? Não havendo contestação de nenhuma das partes, pode o que, basicamente? Essa pessoa que efetivou a denunciação à lide se abster de qualquer coisa na relação processual, tá? Para exercer posteriormente só o direito de regresso, tá bom? Então, ele vai exercer o direito de regresso, basicamente aí, tá? Então, ele se abstém de todas as questões relativas à defesa, tá? De recorrer e automaticamente faz o que? Exerce o direito de regresso logo contra essa outra pessoa, tá bom? Para resumir, para ficar mais rápido a questão, tá? No terceiro caso, pessoal, nós temos se o denunciado confessar, tá? Então, se o denunciado confessar, o réu denunciante poderá prosseguir com a defesa ou, se aderir ao reconhecimento, poderá pedir que seja dada a procedência da ação de regresso. Aqui é outra coisa. Aqui nós temos o seguinte, olha só. O denunciado confessa, tá bom? Ó, realmente, né, esse que foi chamado no processo eu devo, né, eu tenho implicações com essa relação processual, certo? Então, o que acontece? O réu que é denunciante, pessoal, ele pode prosseguir com a ação, tá? De defesa. Ou se ele não quiser prosseguir com essa ação, ele pode abrir mão disso aí, tá? E já pedir que seja automaticamente o quê? Reconhecido o direito de regresso dele, tá bom? Então, ó, eu pago, mas eu já quero que seja reconhecido automaticamente o meu direito de regresso e abre mão, né? Ou continua com a defesa, ou abre mão dela, tá bom? Então, basicamente isso aí. Vamos para o 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide, tá? Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante por pagamento de verbas de sucumbência em favor do denunciado. É lógico, pessoal, porque a ação de regresso presume-se o quê? Que o denunciante perdeu, tá? Se o denunciante ganhar, não tem nenhum efeito em relação ao terceiro que ele trouxe na relação, tá? Ele tem que ser o quê? Perder aquele direito para ter o direito de regresso. Se ele não perdeu, não tem direito de regresso, tá bom? Isso é automático. Então, um depende do outro. Se uma vez que ele ganhou essa relação processual, o que acontece, pessoal? Totalmente ficará prejudicado o direito de regresso. Só que olha um ponto importante. O direito de sucumbência do terceiro continua, tá? Então, o que acontece? O terceiro foi chamado, teve que se manifestar no processo. E automaticamente, pessoal, ele teve incumbências, automaticamente vai gerar o direito de sucumbência, tá bom? Então, ó, todos os direitos de sucumbência nós falamos honorários advocatícios, tá? Nós temos a questão de custas processuais, perícias, né, periciais, todas essas questões aí, honorários periciais, tudo isso vai ser, né, ressarcido por meio da sucumbência, tá bom? Então, basicamente isso aí. Então, tem que esse denunciante perder, tá? Ter algum prejuízo para exercer o direito de regresso. Senão, não é nem analisada essa denunciação ali, tá? Não é nem vista ela. Tudo bem? Fechamos aí a denunciação. Vamos falar agora de chamamento ao processo, pessoal. Chamamento ao processo está do artigo 130 a 132 do novo CPC, tá bom? O que acontece aqui no chamamento ao processo? Olha só, aqui nós temos uma intervenção de terceiro que tem por objetivo chamar todos aqueles possíveis devedores, tá? De determinada obrigação comum, a fim de que no final seja exercido um título judicial para que ele, né, possa já ingressar com execução em face desses demais devedores, tá? Então, basicamente, nós temos aqui, ó, nós temos algumas hipóteses legais, tá? Vamos pensar no seguinte, ó, um contrato que tenha fiança, tá? O que é essa questão de fiança? É uma garantia. O fiador, automaticamente, ele garante, né, o afiançado, tá? Ou seja, ele garante, né, que se o afiançado não pagar, ele vai ter que pagar. Então, o que acontece? O autor, vamos supor que o autor ingresse contra o fiador, tá? Fiador é aquele que garante o afiançado, que é a parte principal. Então, tem um contrato,
certo? Temos ali o comprador, o vendedor, e eu garanto o vendedor. Então, eu sou o fiador. Se o vendedor não pagar, eu tenho que pagar. Então, basicamente é isso aí, tá? Vamos supor que o autor ingresse diretamente contra o fiador, porque renunciou ao benefício de ordem, todas as questões que podem ter na relação processual, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Entrou direto contra o fiador. Nesse caso, eu, fiador, posso chamar ao processo quem? O afiançado, para que uma vez que eu pague, eu já tenho direito de quê? Já formo um título executivo para que eu possa ingressar requerendo o quê? Né? A execução daquele valor. Falando, ó, filho, eu quero de volta o meu dinheiro, tá? Então é diferente essa situação. Lá você vai ter um direito de regresso, ou seja, é uma ação regressiva, basicamente uma ação regressiva na anunciação à lide, naquelas hipóteses que nós vimos, tá? Aqui você chama o processo para formação de um título, certo? Você vai ter que pagar diante de uma relação, certo? E vai formar um título executivo judicial para que você possa executar essa pessoa. Ou seja, você pula toda a fase de conhecimento, tudo bem? Então, basicamente é isso aí, certo? Vamos ver aqui então as hipóteses. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aí o artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. 1. Do afiançado, na ação em que o fiador for réu. 2. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou algum deles. 3. Dos demais devedores solidários, contra o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então vamos lá. 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu, que é o exemplo que eu expliquei para vocês, tá? 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles, tá? Então aqui, pessoal, essa segunda parte aqui, basicamente nós temos o que, pessoal? Quando nós temos mais de um fiador na relação processual, tá? Então, se nós temos mais de um fiador, por exemplo, foram fiadores eu e meu pai do meu irmão, que é devedor. Então, o que acontece? Em vez de eu chamar o devedor, eu vou chamar o outro fiador, tá? Então, ó, ingressou contra apenas contra mim, tá? Então, ingressou com a ação judicial. O que eu faço? Em vez de chamar, né, basicamente o afiançado, eu chamo outro fiador para que ele venha responder no processo também, tá bom? Basicamente isso aí. E o terceiro aqui, quando nós tivermos mais de um devedor solidário. Então, vamos pensar um condomínio. Condomínio são vários proprietários do mesmo bem. E aí eu sou demandado. Automaticamente, eu sendo demandado, o que eu faço? Chamo ao processo, né, os demais condôminos, certo? O B, o C, o D, que são 4, 3, né, proprietários daquele mesmo imóvel, para que eu já possa fazer o quê? Uma vez que eu tenho que pagar a situação, já formo um título executivo para me ingressar já pedindo execução em fase de B e de C, tá? Pegando meu dinheiro de volta, tudo bem? Qual que é o procedimento, pessoal? Aqui o procedimento está no 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação. Então, qual o momento? Contestação. E deve ser promovido no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento, tá bom? Então, deve no prazo de 30 dias promover o quê? Pessoal, o chamamento ao processo, tá bom? Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção jurídicas ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Então, o que acontece, pessoal? Se o chamamento ao processo, tá? A citação de um litisconsórcio requerido pelo réu, tá? Deve ser feito na contestação. E ela deve ser promovida no prazo de 30 dias, certo? Então, deve em 30 dias chamar o restante das pessoas ao processo, a não ser que mora em comarca diversa, para que basicamente, né, aumenta para 2 meses, tudo bem? Formação de título executivo. O que quer dizer isso aí, pessoal? Então, ó, se 3 devedores são solidários de uma dívida aí, vamos lá, de 3 mil reais, seria R$1.000 para cada um, o que acontece, pessoal? Se um só foi demandado, automaticamente ele vai ter o direito, o título executivo, para ingressar judicialmente, executando quem? Os devedores solidários, e R$1.000 contra cada um, basicamente aí. Ele paga o 1.000 dele e vai dever os outros R$1.000 de cada um, tá? Ele chama. Então, ó, 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores, a sua cota, na proporção de que lhes tocar. Então, eu já posso formar um título executivo contra o devedor principal, tá? Ou eu já posso também formar um título contra os demais codevedores, no caso de uma solidariedade, tá bom? Certinho? Então, muito tranquilo o chamamento ao processo, certo? Então, são nas hipóteses de fiança, certo? Que nós já vimos isso aí. Eu posso denunciar o afiançado, ou chamar ao processo afiançado, chamar ao processo os demais, né, indivíduos, tá? Os demais fiadores, ou também, né, eu posso chamar ao processo
ou no caso de uma dívida solidária, até de um condomínio a título de exemplificação, tá bom? Certinho? Então, beleza. Olha só, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pessoal. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que acontece, pessoal? Nós temos duas formas aí, né? Primeiro, qual que é o conceito? Nós temos ali, dentro de direito empresarial, a questão do patrimônio, tá, da empresa e do patrimônio dos sócios da empresa. Então, um basicamente não se confunde com o outro. Então, se de alguma forma, né, essa responsabilidade da sociedade está implicando, de alguma forma, na possibilidade de ressarcimento do prejuízo, automaticamente você pode pedir para desconsiderar essa personalidade nas hipóteses lá descritas no Código Civil, que vocês já viram isso em Civil 1, tá bom? Que eu não vou falar aqui. Então você pede a desconsideração para que todo o patrimônio, tanto da empresa como do sócio, né, abarque toda aquela situação. Lógico, temos hipóteses legais de pedido, tá bom? As hipóteses que são definidas lá pelo Código Civil. Então, para pedir desconsideração da personalidade jurídica, que vocês já viram até, acho que a professora Kelly falando sobre isso, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos dois modelos de pedido, duas formas de requerer esse pedido de desconsideração. Primeira, de forma de ação, tá bom? Basicamente ação. Então, no próprio petição inicial, eu vou fazer esse pedido de desconsideração, tá? Ou no meio do processo, de forma incidental. Quando for de forma de ação, isso não nos importa, porque automaticamente já tem esse pedido formulado lá no início. Então, não tem nada com relação a isso aqui, tá bom? Então, não é uma forma de intervenção. Agora, como for uma questão de incidente pessoal processual, tá? Que é feito no meio do processo, aí sim nós temos uma forma de intervenção de terceiros, tá, pessoal? Por quê? Por que intervenção de terceiros, pessoal? Porque quando ela é feita na ação principal, o juiz já vai analisar desde o começo da ação, basicamente, já vai verificar todas as hipóteses de cabimento, tudo isso, e já vai citar todo mundo a fazer isso aí, tá? Todos os sócios, enfim, a própria empresa, todo mundo será intimado para responder tudo isso aí, tá? Agora, se é no momento do processo esse requerimento, nós temos o que? Basicamente essa forma de intervenção de terceiros, tá? Porque isso não estava no pedido principal. Eu coloquei isso agora, posteriormente já a instauração. Esse pedido, ele suspende o processo principal porque tem totalmente influência, tá bom, pessoal? Então, ele suspende o processo principal até que seja analisado esse pedido, né, de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Quem pode fazer esse pedido? A própria parte ou o Ministério Público, tá bom, pessoal? Quando ele pode ser feito? Quando é isso aí? Na fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença ou na fase de execução do título, né, extrajudicial, tá bom? Então, tá lá no 134 falando todas essas fases aí. E aí, o que acontece, pessoal? Feito isso, abre-se um prazo para que as partes, né, contestem essa situação, tá? Então, o que acontece? Ó, nós temos ali a ação principal, aí nós temos o que, pessoal, dentro da ação já rolando a ação, um incidente, né, de desconsideração, um pedido de desconsideração. No meio desse pedido, pessoal, o que acontece? O réu é citado no prazo de 15 dias para quê? Para contestar, tá bom? Uma vez que ele é intimado para contestar, podemos ter produção de provas e uma decisão interlocutória, tá bom? Essa decisão interlocutória vai desconstituir a personalidade ou manter essa personalidade. Isso tem total influência lá onde? Lá na questão patrimonial, gente, porque se desconstituir, mistura tudo com o do sócio e aí, né, ele vai responder com o seu patrimônio particular também. Se manter, aí vai ficar todas as responsabilidades inerentes, né, do que é a garantia societária, tá bom? Da limitação patrimonial decorrente dessas garantias do direito empresarial, do direito de sociedade, tá bom? Então, basicamente isso aí. E aí, retoma o processo, se automaticamente desconstituir, retoma o processo com essa possibilidade já bem mais ampla, né, de execução daquele valor. Então, beleza? Se for no começo, a parte já é citada para impugnar automaticamente, para contestar. Então já tem esse conhecimento. Agora, se eu falar isso no meio do processo como meio incidental, porque eu não tinha motivos para isso no ingresso da petição inicial, automaticamente isso é uma hipótese de intervenção de terceiros e o juiz deve verificar isso e deve chamar a parte para no prazo de 15 dias contestar, e aí vai ter a produção de provas, o juiz vai dar uma decisão se desconsidera ou não, e aí o processo toca. Só que desde o momento que eu aleguei, suscitei esse incidente, há uma suspensão do processo, tá bom? Isso não ocorre suspensão do processo na denunciação à lide, no chamamento ao processo. Essa suspensão do processo só ocorre aqui, tá? Na desconsideração da personalidade jurídica, tudo bom? Então,
Beleza, pessoal, basicamente é isso aí, certo? Então, ok, vamos falar do último, que é o amigo escúria. Esse amigo escúria, pessoal, é apenas alguém que vai ingressar na relação processual, tá? A pedido ou quando provocado, quando for uma matéria que envolve o que? Uma matéria relevante, um tema específico, uma repercussão social de alguma controvérsia. A fundamentação dele está lá no artigo 138, tá, pessoal? Então, assim, isso não vai alterar a competência, essa questão da amiga escúria, tá? Ele é apenas um auxiliar, tá? Onde ele vai, né, proferir a determinada manifestação, certo? Acerca daquele tema específico, daquela matéria de relevância social, tá? Então, quando a lei permite ser amigo escuro. Então, o que é amigo escuro, pessoal? É alguém que vai manifestar-se na relação processual, vai participar dessa relação processual, tá? Como meio de auxiliar, basicamente, o poder judiciário, tá? Então, basicamente isso aí, certo? Auxiliar. Então, assim, não tem o poder de recorrer, não temos recurso da decisão que indeferir essa questão da participação do amigo escúria, tá bom? Ele não se confunde com o assistente, certo? Porque o assistente ele tem interesse no resultado, certo? Aqui não, ele não tem basicamente um interesse literal no resultado, tá? Não tem um interesse basicamente, certo? Então, não é a mesma coisa que a atuação do Ministério Público. A atuação, ele é um fiscal da lei, então ele é um fiscal da ordem jurídica, ele vai intervir na relação processual, nos efeitos, tentando modificar os efeitos. Aqui não, tá? Eles serão apenas basicamente uma forma de auxiliar, tá? A relação processual para dar um parecer, certo? Para realmente uma manifestação, certo? Seja uma pessoa natural, seja uma pessoa jurídica, uma entidade de classe, tá? Uma entidade representativa. Então, por exemplo, pessoal, um processo contra alguém, um advogado. Então, pode ser que o OAB intervenha nesse processo com um amigo escuro, para dar um parecer opinativo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, sempre quando a lei permitir, beleza? Então, fechamos essa parte de intervenção de terceiros, pessoal, tá? Tá aí, tá postada a aula para vocês, tá ok? Assistam a aula. Eu postei para vocês lá no nosso Google Sala de Aula, tá? Eu postei prova, postei trabalho, me enviem tudo isso aí para mim estar efetuando o lançamento das notas o quanto antes, tá bom? Então, aula gravada, material cumprido essa semana, intervenção de terceiros. Próxima semana nós já vamos entrar com um tema novo, tudo bem? Vamos falar de outras questões, ok? Abraço, tchau, tchau, pessoal, tudo de bom.